Boa, né? Oi, Diana, bem-vinda. Guia da Ilha Floripa, Carol Gal. Oi, Joel, Tiane, Pri, Nilza, Dani, Rose. Oi, Mi, bem-vinda. Rúbia, Cris. Oi, Fausto. Oi, Danila. Oi, Má. Oi, Ricardo, tudo bom? Que nome bom. Oi, Rodolfo. Ó, Dani Girardi. Beijo, beijo. Thaísa. Muito bom, muito bom. Obrigada, Cristiane. Oi, Eliana. Legal. Barbearia do Pedrinho, tudo bom? Andréia. Ô, Carla, gente. Olha, tu tava linda grávida, mas mãe está mais linda ainda. Assim, já com o bebê, né? Oi, Cris. Legal, legal. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu vou tentar fixar o título aqui, ó. Hoje a gente vai falar do Michael Jordan. Peraí, eu publico, certo? Isso, vai nele agora. Vou nele. E fixar. Não, Segura. fixar comentário. Beleza. Beleza. Obrigada, Andréia. Valeu, valeu. Vamos lá. Gente, engraçado, hoje eu me perdi tanto. Eu não sei se é porque a gente trabalhou no final de semana passado, que hoje, quando eu dei por mim, aí eu falei, meu Deus, é sexta-feira, a gente tem que superar a nossa live. E eu tô com muita vontade de conversar com a gente sobre alguns temas, dentre os quais o Michael Jordan, né? Já ficou? Beleza, beleza. Oi, Sandra. Oi, Rafaela. Bruna. Muito bom. Então, não sei se alguém aí assistiu é uma série documentário, né, da Netflix que chama Arremesso Final, que conta um pouco da trajetória do Michael Jordan junto ao time dele, que era o Chicago Bulls, né? E a gente começou a assistir e eu queria terminar logo, acho que tem uns 10 episódios, vida? Uns 10 episódios de uns 50 minutos e eu queria assistir mais um e queria assistir mais um. E eu fiz uma reflexão bem grande, assim. Eu queria que a gente fizesse uma análise. As 5 emoções clássicas, que a gente aqui chama de trama, né? Quando eu vi quais eram as emoções clássicas, bolei esse acróstico para eu nunca esquecer. Que a gente sempre vai lidar com a tristeza, a raiva, o amor, o medo e a alegria. Quando junta todas as iniciais aí, sai trama, sabe? Começaram a ver essa semana? Massa, massa. Eu recomendo, tá? Recomendo pra gente fazer... Rosinete! Opa, uma baguncinha ali. Voltou. E uma das emoções dessas 5, 3 são motores. O amor, o medo e a raiva estão sempre ali fazendo o tom da tristeza e da alegria. E eu sempre me identifiquei muito com a raiva. A raiva sempre foi um motor bem admirado por mim. Quando eu falo de admiração, porque eu sempre vi nessa palavra raiva, que nem sempre é uma palavra com tradução leve, né? Muito da intensidade, da gana para fazer as coisas, sabe? Da necessidade de foco, de firmeza, de energia extra de bateria, eu sempre associei a essa palavra. Muito embora eu saiba que há aspectos super sombrios de todas as emoções, o que eu vejo sempre de benefício na raiva é uma capacidade de transcendência, assim. E aí quando eu vi o documentário do Michael Jordan, cara, que legal. Gente, depois eu dou um super oi, se vocês quiserem mandar perguntas, estou por aqui, tá? Aliás, eu quero que mandem perguntas pra gente ir conversando. E eu me identifiquei muito com a construção de pensamento dele na época em que eu era atleta. Porque eu lembro de entrar em campo e eu jogava todos os esportes possíveis, né? Se alguém dizia que eu estava jogando mal, aquilo era a coisa assim mais importante para mim no dia, porque eu fazia questão de jogar 2 vezes melhor. É como se o fracasso me conduzisse para o desejo de ir para o próximo erro, não o mesmo que eu estava cometendo. E de erro em erro, a gente vai evoluindo quem a gente é, né?
Então, até escrevi sobre isso essa semana e gostei muito dessa frase, né? Que quando um fracasso ele se apresenta, tudo que a gente deve fazer é migrar para o próximo erro, mas jamais perder a condição de aprender com a lição daquele erro que está no momento acontecendo. Então, quando alguém ajuda a gente a enxergar onde está a nossa vulnerabilidade, ou quando aponta que o jogo não está bom, na verdade essa pessoa nos faz um enorme favor. Por isso que eu sou muito a favor das crises, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo para o Mentores Online e aí eu disse ali, né, que uma das coisas que é uma paixão da minha vida são as crises, porque elas atacam justamente os pontos de vulnerabilidade. E quando a gente vê o Michael Jordan em jogo, a gente vê ele procurando pelo próximo erro, sem perder a lição do erro que está acontecendo no momento, né? As medalhas de prata, né? Então, na época que eu jogava no colégio ou qualquer que fosse, gente, pra mim era o jogo da vida, né? Era assim, nossa, tem interséries, eu me programava antes, eu queria jogar e eu fiz uma análise e parece que me caiu uma ficha sobre por que o esporte tem tempo marcado e limitado, né? E como ele faz, pode ser o basquete, já que a gente está falando do Michael Jordan, né? Uma analogia aos tempos que a gente tem na vida e sobre como a gente tem jogado o esporte de viver, já que a gente está falando filosoficamente disso, assim. No basquete são 4 quartos, né, Vida? Uhum. E 4 quartos de 12 minutos? Na NBA é. Na NBA tá. E o Michael, imagina só, eles conseguiam virar jogos faltando 1 segundo. Quando a gente pensa assim, cara, não dá mais tempo, dá tempo de programar uma jogada e de virar o jogo em 1 segundo, né? E eu pensei, nossa, será que às vezes a gente fica esperando só o último segundo para dar a virada? Quando a gente olha uma personalidade como a do Michael Jordan, a gente vê que ele joga como se fosse o último segundo absolutamente todo o tempo. E aí as pessoas atribuem a ele a capacidade de viver no momento presente, porque ele sempre dá o máximo que ele pode em cada momento. Então, eu fiz essa grande, sei lá, esse grande mergulho e me deu uma saudade do tempo em que eu sentia mais raiva, daquela gana, sabe, de uma sede grande por vitória. E eu lembro também que na época que eu jogava, eu era muito brava. Alguém aqui era do tipo bravo em campo, que dava bronca, né? Levanta a mão aí quem é do tipo que era estressado. Eu era um tipo estressado, assim. Eu era fominha, eu gostava de treinar antes, eu queria ir embora depois do treino. Cara, e é muito massa quando a gente se identifica com um modelo, né? E eu pensando, que legal fazer isso naquela época. Mas uma coisa eu fiz bem diferente do Michael Jordan. Porque eu recebi algumas broncas por ser, assim, mais estressada. E eu fui acalmando esse traço com o tempo. Eu fui pensando, não, eu não posso ser tão exigente, né? Eu não posso, assim, ser tão necessariamente decidida sobre as coisas. Não pode ser cada arremesso na cesta o arremesso da vida. Então eu fui bastante, não diria repreendida, mas até questionada. Não só pelo pessoal da mesma turma, a gente ganhava algumas, perdia outras, mas por professores. E hoje, talvez se eu voltasse no tempo, eu teria coragem de filosoficamente levantar a bandeira da máxima vontade de colocar excelência em tudo o que a gente faz, né? A gente vive falando que o micro se reproduz no macro, né? É a mesma coisa quando a gente era atleta, cada ponto ali, cada manchete, cada toque, cada arremesso do handebol. E pra mim essa referência bateu na minha porta e era sobre isso que eu queria conversar com a gente, porque eu tenho sentido falta de, eventualmente, que a gente entre em jogos com mais exigência, sabe? Quando a gente pensa, vamos pensar assim, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal também serve, né? Será que a gente está indo para times que nos acomodam ou para times que nos exigem, né? Para times que ficam treinando depois ou para times que liberam a gente mais cedo? E o que a gente está achando melhor, né? Uma vez eu tive uma experiência numa escola e quando eu cheguei nessa escola, os professores, escola pública, com um instituto, né? A gente tem um instituto que faz coaching para as escolas públicas e particulares desde 2014.
E a gente chegou em uma dessas escolas e os professores, uma parte estavam com atestado, outros não tinham ido. E parte dos alunos estava achando aquilo bom e parte dos alunos estava muito chateado. Dependendo do professor, a gente fica feliz que não vem, mas dependendo do professor, a gente fica triste. E que punk que é a gente pensar que o nosso tempo não está sendo colocado nas partidas das nossas vidas, né? Dando importância a absolutamente cada arremesso e a cada bola que é jogada. E essa foi a minha reflexão sobre o Michael Jordan dentro de mim. Quando eu digo Michael Jordan e eu, é sobre essa gana, essa raiva, essa vontade de ter um time, e eu digo um time mundo, assim, sabe? Cada vez com mais gana para fazer qualquer que seja o enfrentamento, na direção de fazer as coisas na sua máxima intensidade e excelência, né? E muito embora isso possa causar alguma angústia no começo, depois isso nos liberta, porque à medida que a gente tem um fracasso, mas com a mesma velocidade a gente observa a vulnerabilidade que foi atacada, que foi apresentada, e a gente treina para se desenvolver naquilo e fortalecer um ponto que antes era vulnerável e tornar um ponto forte, a gente vai para o próximo erro. E indo para o próximo erro, a gente vai sempre evoluindo, vai sempre aprendendo. E aquela angústia que antes amedrontava a gente é algo que a gente tem como experiência, que a gente avançou e que a gente superaria se a gente vivesse novamente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Thiago! Oi, Lu! Oi, Lolita! Marciele! Oi, nega! Samires, Nutri! Oi, Ana Cristina! De nada! Legal, legal! Linda, saudades! Fiz o curso de coaching nos ingleses com você. Oh, meu Deus! Que legal, né? Que show! Que bom te ver! Vanessa, como fazer para crescer meu Instagram? Preciso de ajuda. Olha, Michael Jordan na veia, né? Eu não sou a mestre dos magos do Instagram, não, people. Eu acredito basicamente que consistência é tudo na vida. E à medida que a gente trabalha e leva a sério o nosso basquete e se une às pessoas de mesmo padrão de jogo, a gente tende a conseguir mais vitórias. Então, ter um time bom, ter pessoas pensando conosco, sempre, sempre. Aí eu fui atrás, eu fui atrás do nome do treinador físico do Michael Jordan, que chama Tim Grover, né? Tim Grover, né? Grover ou Groover, o personal do personal. Tem o Phil Jackson. Phil Jackson técnico. Phil Jackson, alucinante o técnico. Tem o Jerry, que é o gerente. O Jerry, depois a gente fala disso outra hora. Mas eu fui atrás do preparador físico, não era treinador físico, preparador físico do Michael Jordan. E ele diz assim, parem de pedir ajuda. E eu falei, como assim? Eu sou uma pessoa que vai falar, cara, a gente tem que pedir ajuda, né? Ele disse, parem de pedir ajuda, tá tudo em você. É você que tem que acordar antes, é você que tem que ir embora depois, é você que tem que fazer o exercício, é você. E aí ele começa a falar uma sequência de coisas que diz, é só você. Para de delegar, para de achar que a tua mudança tá na mão de outra pessoa. E eu vou te dizer uma coisa, people, que eu tenho vivido momentos muito intensos em sendo fominha no meu negócio. E como eu disse, claro que tem coisas que se eu fosse conversar com o Michael Jordan, eu questionaria e tal, que ele tem um traço assim de atleta mesmo, sabe? Quando tem outro time que daí ele continua não gostando do outro time mesmo aposentado. Coisas que eu falo, tá, beleza, não vamos considerar essa questão. Mas eu sinto que pra gente vencer é preciso que a gente conheça e participe de tudo, né? Hoje a gente está estruturando o Lifelong Learning, o novo Life Online, que vai ser turma dia 24 e 23 de julho. Eu lanço a próxima turma do Life e vai começar online muito provavelmente, né? De novo, como a turma 75. E eu percebi isso, assim, quando eu vi o Tim Grover falar, o Groover, não sei como é que fala, ele disse, é só você. Ninguém vai fazer por nós aquilo que só a gente pode fazer. E quando eu digo e falo assim da questão da consistência, é que haverá dias em que a gente vai estar muito sem esperança, né? Mas há dias em que a gente vai estar muito motivado e é na média que a gente deve seguir. Então, quando eu falo da consistência, eu falo da gente criar uma rotina com uma disciplina mesmo. Por exemplo, no Instagram, a gente tem feito há praticamente 40 semanas as lives. Olha só, são pelo menos 40 lives, toda sexta, meio-dia. Olha que consistência, olha que legal.
Hoje a gente está aqui conversando com 60 pessoas, gente. Obrigada porque a gente está aqui assistindo, tá? E quando eu comecei a fazer as lives, tinha menos pessoas. Eu nunca, assim, impulsionei a live. A gente tentou fazer alguns impulsionamentos de produtos, não deram a mesma conversão do que organicamente. Então, assim, eu acho que eu sou a Miss Orgânico, sabe? Porque mesmo os nossos cursos, até outro dia uma amigona perguntou, como é que tu fez? Tu impulsionou e tal? Eu falei, não, foi tanto o Lifelong Learning quanto os outros cursos, desde que eu comecei, a maior parte eu fiz organicamente, pela crença no que o Tim Groover falou ali. É um por um, é só contigo, e é evidente, com o tempo a gente pode delegar, pode até impulsionar, mas enquanto eu não encostar na ferramenta, eu não sei exatamente se quero desenvolver um trabalho com, por exemplo, os impulsionamentos. Quando eu digo encostar na ferramenta, é participar do plano, sabe? É fazer conforme a minha visão. Então, quando eu decidi por reduzir a empresa, eu quis passar por cada processo. Eu estou enfrentando dificuldades para algumas coisas, mas para outras tá me dando tesão, sabe? Tá me dando vontade, tá me dando assim, que legal, cara, é assim que se faz. Então ontem eu e o Ricardo, a gente chegou bem mais cedo, ele começa às 7h30 no trabalho e tá fazendo home office, então a gente tem assim 15 minutos de manhã e a gente pegou o quadro, que tá todo riscado ali, e eu falei, vida, a gente tem que colocar o pessoal do Lifelong Learning num grupo onde as tarefas estejam fixadas e tal, e começamos a debater. Em 15 minutos a gente bolou qual seria a estratégia para a continuidade do curso. E ficou animal. Então a gente hoje está, assim, nos nossos intervalos, especialmente no dele, né? Nos intervalos que ele pode me ajudar a ter essa visão, fazendo junto, né? E fazendo do meu jeito e do jeito dele. Então, uma equipe que ajuda a gente na nossa visão faz toda a diferença. Mas eu sempre, espero que a gente lembre de fazer a coisa para nós. Como é que eu quero dizer isso? Que a gente lembre que está nas nossas mãos, que não existe como delegar certas coisas, sabe? Ô, vida, será que a bateria vai acabar aqui? Que deu uma reduzida na tela. Aqui, ó. Pera aí, turma, deixa eu botar aqui para carregar. Eu acho que pode ser isso. Tomara que seja. Deixa eu ver o que vocês me mandaram aqui, people. Pera aí. Então, assim, no Instagram que tu perguntasse ali, eu não tenho, assim, todas as estratégias, mas eu gosto de pensar em ter uma live sempre, né, que ajuda as pessoas a saber onde encontrar a gente. E, então, assim, todo meio-dia tem sempre que, né, quem entra pra conversar, pra estar junto. Eu começaria por ter uma rotina de publicações, mas sem esquecer que é o atendimento, que é o orgânico. Gente, eu faço questão de atender mesmo, assim, de estar junto. E com o tempo vai crescer, vai ter gente que começa a seguir, posta coisas legais, com reflexões profundas, né? Oi, Joelma. Você tem canal do YouTube também? Tenho. É Vanessa Tobias também. E aí lá tem todas as lives, todos os Quero Saber do Jornal do Almoço, todas as entrevistas que a gente já fez e todos os especiais. Painel Outbox, Mentores Online, Paulo Jubilu. E aí o TEDx não, o TEDx tá lá? O TEDx também, que direciona pro TEDx. Bárbara, massa. Parar de dar desculpas, né? Não sei nem se são só desculpas, né, Cris? Mas eu sinto que a gente esqueceu que pro jogo ser bem jogado, a gente tem que dar o nosso máximo e dizer, não, eu tenho que me vencer. O que o cara queria dizer, o Tim Groover, a gente tem que se vencer, né? Não depende de absolutamente mais ninguém, Eu fico lembrando, assim, das maiores vitórias que a gente teve na vida. Pensa comigo. Nas maiores vitórias, algumas pessoas foram necessárias para o caminhar, mas a gente tinha tomado a decisão de se desenvolver, de fazer a nossa parte, né? E há coisas que demandam que a gente faça a nossa parte mesmo. Há coisas não, tudo. E aí a gente vai encontrando pessoas cada vez melhores e que vão valorizar o nosso esforço, né? Então a escolha também de quem vai estar com a gente faz toda a diferença. Oi, Flávia. Autorresponsabilidade. 23 de julho é meu nível. Acho que vão me dar, então, um super presente. Grace, conta comigo. Massa. Acreditar. Que sinal, né, Grace? Que sinal do life. Massa. Amém. Oi, Kati. Oi, Alessandra, também te amo. Muito obrigada pelos conhecimentos. Imagina, Andréia. Valeu, Pati. Miss Orgânico não é muito boa? Adorei. Miss Orgânico, relacionamento é tudo. Não é? E eu sinto assim que às vezes existe uma fantasia, né? E que a gente
quando a pessoa fala o que a gente gosta de escutar, não tem? Aquela frase assim de vai ser simples, vai ser fácil, mude sua vida, né, de um jeito assim, e não é. Se não houver esforço, se não houver mergulho, não houver disciplina, comprometimento, eu acho difícil, cara. Acho mesmo. Adorei. Oi, Vanessa. Oi, Luiz. Oi, Fábio. Vá, tem dicas para casais que trabalham juntos? O que você acha, vida? Bom, eu e o Richard, desde que começou a pandemia, a gente está compartilhando o mesmo espaço. E o Ricardo, nos momentos em que pode, tipo madrugada, e pior que literalmente, né? Hoje ele estava escrevendo o prefácio desse livro aqui, né? Do Lifelong Learning. E a gente vai lançar com ISBN e tal, e a gente está nas revisões finais. Eu falei, Vida, tu escreve o prefácio para mim? E aí ele me mostrou o que ele escreveu. Eu falei, Vida, conta daqueles dias em que a gente ficou de madrugada trabalhando, porque eram os momentos que dava, né? O que eu penso? Eu penso que... Eu não sei se muda... Vida, queres me dar uma opinião junto aqui? Porque é casal, Kati. Eu sinto que trabalho em equipe demanda que o traço do estilo de trabalho já esteja bem amadurecido, assim. Tu acha também? Peraí que o Richard está chegando para responder essa pergunta. Como é que é a pergunta? A Kati perguntou, tem dicas para casais que trabalham juntos? A minha visão, enquanto tu pensa... Tá pensando aí, né? Normal. É que trabalho em equipe, ele se caracteriza, antes de tudo, independente se tem irmãos, eu trabalhei com o Juliano praticamente 8 anos. Trabalhei com amigos, a Rê, a Renata, que está aqui assistindo a gente, a Rê é minha irmã de vida. A gente se conheceu quando ela tinha 2 anos de idade, imagina. E a gente trabalhou muito bem junto, a Vanessinha trabalhou comigo. Então, assim, tanto os meus melhores amigos, quanto família. Com o Júnior era mais difícil trabalhar junto pelo estilo de personalidade do meu outro irmão lá. Mas eu sinto que o mais difícil é a gente jogar com o Michael Jordan da vida. Quando eu digo assim, pensar com foco no trabalho, né? Não misturar as coisas. Aliás, ou misturar. Assim, com a gente, o que funciona... O que você acha que é? Já pensou? Então vai. Mais ou menos. Essa coisa de estabelecer, por exemplo, que ele precisa de mais tempo para pensar do que eu. Tem coisas que tem que ficar bem claras. É assim, no caso meu e da Vanessa, que a gente trabalha um de frente para o outro, né? Os monitores virados para o seu. E a gente trabalha em empresas diferentes. Então existe um perfil de trabalho assim. Ela sabe que eu estou trabalhando para minha empresa e ela está trabalhando para dela. Então, teoricamente, a gente não tem muito contato dia a dia. Não sei o que sobre aquilo. A gente só vai trabalhar isso ou na hora do almoço, ou depois das 6 horas, ou bem cedinho, ou nos finais de semana que acontece bastante. Ou de madrugada. Porque eu acordo muito para trabalhar, assim. Eu tenho muita insônia de trabalho, muita. E aí eu acordo e penso, meu Deus, vida, olha só, se eu fizer tal coisa, então ele já está acostumado com eu acordando ele para perguntar. Então... E eu acho assim, se for trabalhar no mesmo ramo, não, vou trabalhar com a Vanessa, por exemplo, deixar bem claro o que é a função de cada um, para que um não interfere no trabalho do outro. Não interfira, porque você tem que fazer isso, tem que fazer... Não, igual a gente fez aqui, tem um quadro aqui escrito com tudo que eu tenho que fazer, o que ela tem que fazer. Ficando clara, não tem cobrança, desde que você atinja os prazos e tenha a clareza do que vai fazer, é fácil de administrar isso. Eu acho que clareza, assim, clareza poder, é muito né? Importante. Clareza e também a abertura total para o diálogo, porque teve um dia que a gente estava aqui trabalhando, e aí eu não sei o que eu falei, deu uma bronca, Michael Jordan voltou para morar dentro de mim, e agora eu estou me sentindo livre para esbravejar o que não esbravejei em muitos dos campos em que eu entrei, porque eu falei, cara, é um traço meu, né? Daí ele olhou pra mim e fez uma cara assim de, não vamos conversar, né? E aí a gente conversou, eu falei, putz, né? Não precisava ter esse style, assim, mais agressivo. E eu acho que, sem contar que sou mulher também, né? Eu acho que uma coisa que tem que ficar bem clara, quando a outra pessoa estoura, a outra ponta tem que entender o estouro, né? Tipo o Jordan aqui do meu lado. Quando ele dá aquele chilique, eu não posso chilicar junto. Não foi chilique, foi uma bronca. Uma bronca, que seja, né? Tô dando meio genérico, sim, mas sim, uma bronca, alguma coisa, você tem que compreender o estado que está o momento e tentar apaziguar isso e não dar mais combustível. Porque se der mais combustível, aqui vai mais longe ainda, porque ela
ela é alto nível, ela quer rendimento 100% e a gente tem que tentar acompanhar. Então, eu acho que a clareza no trabalho e tentar entender o outro sempre faz uma diferença enorme. Vou te dizer uma coisa. Para mim, um ponto é absolutamente indispensável em qualquer relacionamento. O desejo de crescer. De ir para o próximo erro, próximo erro. E olhar, quando tiver o primeiro erro, aprendizado, levanta aprendizado, próximo erro. Feedback. Próximo erro. Porque, cara, eu acho que conviver com quem não quer crescer deve ser muito difícil. E quando eu digo não quer crescer, não aceita um feedback, não lida com pressão, tem dificuldade de fazer sua autoanálise. E eu acho que quando se fala de casais, porque daí é uma coisa, eu sinto que a gente fala de, às vezes, com uma insatisfação ser projetada ou deslocada para o trabalho. Separar bem isso. Eu sinto que, eu não sei, mas eu sinto que se de repente o casamento não tá legal, isso vai ser transferido para o trabalho. E da mesma forma o contrário, assim. Então, é isso, clareza, né? Na relação e no trabalho tem que acontecer. E assim, a coisa da personalidade, sabe? É igual ele falou, eu tem momentos, mas o Ricardo é tudo de bom, não, né? Mas independente que seja, acho que o dica para casar é mesmo para funcionário, não vai mudar. Não vai mudar. Você tem que ter uma relação boa com mãe. Tem que ter uma relação boa com funcionários também, porque eles estão no mesmo time que você. É o mesmo barco, é o mesmo. Se ela perder, a gente perde junto. Se ela ganhar, a gente ganha junto. Então todos têm que jogar E eu sinto assim, que antes de existir o casal, existe quem a gente é. Né? E que antes de existir relação de equipe, deve existir uma relação de respeitar as minhas necessidades, de respeitar o meu traço. Hoje eu escolhi falar do Michael Jordan porque eu realmente me identifiquei com ele, especialmente num traço que eu vinha tentando acalmar, que é de uma gana grande, assim, e de uma necessidade de excelência o tempo todo, que pode ser que seja angustiante se a pessoa não compreende que isso é uma necessidade minha, né? De revisar, de olhar, eu fico brava se vejo uma coisinha, né? Só que se souber que isso é só um traço e não levar todas as coisas o tempo todo pro pessoal, isso vai permitir que todos atuem na sua genialidade. Com certeza. E eu falei, de repente se eu pudesse essa força de novo, talvez esteja justamente na parte da sombra que eu não estava mais buscando, parte dos voos e da asa que eu preciso encaixar em mim para poder fazer novos voos. Então, hoje eu sinto que eu não tenho mais disponibilidade em nenhum trabalho com marido ou com equipe que seja, de esquecer a minha natureza, de esquecer quem eu sou e o meu sonho de levar o Chicago Bulls pro hexacampeonato. Então, o Michael Jordan, ele entrou num time que não tinha nenhum campeonato, né? Tinha nada. E ele disse, eu quero levar o Chicago Bulls pra ser campeão. E é claro que não dependia só dele, mas o fato dele ter clareza sobre isso, de ele ter energia, ter gana, exigência, fez com que todo mundo enxergasse que podia ser campeão também. Então, esse desejo de continuar crescendo, de admirar mestres, de buscar inspiração, de não se conformar com um erro, fechar erro e ir para o próximo erro com humildade, né? Eu falo, meu Deus, o cara já era incrível em campo, já jogava um absurdo diferente de todo mundo. E ele atribui ao fracasso a vitória. E eu falei, que top! Porque eu sempre fui fã do ponto fraco, né? Eu falei, ai meu Deus, eu sou parecida com o Michael Jordan, é alguma coisa, né? Por quê? Se eu observo o fracasso onde as coisas não estão funcionando e eu tenho firmeza, tranquilidade para olhar isso, a gente vai levar o Chicago Bulls para o campeonato. E isso serve para todas as áreas da vida. E essa determinação pela excelência é um traço de escolha individual. Então, quando a gente escolhe um time, um amigo, um marido, alguém para trabalhar... Qualquer relação. A gente precisa ver se a gente tem... Se eles jogariam no nosso time. Se eles jogariam no nosso time para que a gente possa ganhar o campeonato, que a gente, de um time que de repente não tá bom, levar para ser hexacampeão mundial. Então, assim, tu fala, cara, da NBA, que é um negócio surreal e que não foi fácil. Que nunca ganhou nada, o Chicago Bulls não tinha histórico, era um time... Até o Jordan falou no começo lá que é um time que era mais de jogadores que só queriam farra, festa, não sei o que. Ele entrou, mudou a história e levou o Bulls à história que ele é. Exato. Então, eu acho eu quero comprar um quadro do Chicago Bulls e do Jordan para colocar aqui. Comprar o livro também do Phil Jackson. Phil Jackson lá, os 11 Anéis. Ele ganhou 11 NBAs, ele ganhou 6 com o Bulls e 5 com o Lakers.
É fenomenal. É e esse que é engraçado, as interessante. pessoas falam assim, é o time que leva, ou é o técnico que... Cara, é todo mundo, é uma pecinha de cada... O basquete se joga com 5, pelo menos. E Não, mais no o técnico. time, mais o técnico, mais os Mais reservas, reservas. mais o gerente do time. Porque se não são... Se a gente não olha quem está por trás de tudo, nada acontece. Não adianta, um jogador só não leva ninguém. Mas o Michael Jordan meio que levou. Mas se tirasse o resto, a gente pode ver, a hora que o Pippen saiu, deu aquela quebrada. A hora que o Rodman deu aquelas vaciladas. Gente, é muito interessante a personalidade do tal do Rodman. Você vê como uma pessoa mudando um hábito da pessoa como ela interfere muda no time inteiro. no É impressionante. time. Mesmo o Jordan sendo quem ele é, ele não consegue fazer 100 pontos sozinho. Não mesmo. Ele não vai receber passe sozinho, não vai pegar rebote sozinho, não vai fazer lance sozinho. Mas ele deve manter a crença nele. Ele manteve. Né? Como ele fez. Fez o que ele fez. E foi uma coisa que eu sinto assim que... Eu acredito que a gente tem muito medo de ser Jordan, sabe? Porque durante muito tempo, com certeza, o estilão dele incomodou muito. Por ele ser alguém com alto nível de exigência. Para criticar, né? Mesmo a Jennifer Lopez, que é uma que eu venho citando bastante, sabe? Ela disse que ela tá agora noiva, né? E ela disse que ela teve vários relacionamentos. Que é a primeira vez na vida dela que ela tá do lado de alguém que realmente torce pelo sucesso dela. Que aguenta quem ela é, sabe? Sim, que aguenta o traço, assim. E eu sinto isso, sabe? E é óbvio que agora o noivo da Jennifer Lopez é um cara que nitidamente tem a mesma grandeza dela. Porque ele torce pelo sucesso do outro. Ele quer que o outro seja excelente. Tá no mesmo time, né? Tem um monte de perguntas aqui. Dentro, acho que alguém mandou. Opa! Deixa eu ver. Como é que é isso? É Um comentário. Como é que sai daqui, pai? Isso. Aí. Deixa eu ver. Oi, Bea. Oi, Grace. A gente tem que olhar os finais, com certeza. Um beijo, Paula. Aprendi com live. Pra que tão amados? Valeu, Dani. Eu sempre aprendi com você, vai priorizar a intenção também, né? Sempre. Aprendo tanto com você, muito grata. Oi, Julie, linda. Muito inspirador. Também sou a que acorda o outro para falar de insights e às vezes tem receio de me passar. Ele diz, pode me acordar, pode. Outro dia eu tava lá, meu Deus, eu tô entrando em pânico aqui com tanta ideia, com tanta coisa, e eu não acordei ele. Ele me acorda para falar. Eu falei, nossa, eu tô assim, meu Deus, é muita coisa interessante. Eu tô num... Depois do Jordan mesmo, assim... E tem uma expressão que é acordaram a onça com... Cutucaram a onça com vara curta. Daí, falando sobre o Jordan. Daí o Ricardo... agora... Copiaram de alguém. Ai, ai. Deixa eu ver o que a Jennifer falou. Perdi aqui a fala da Jennifer, deixa eu ver. Ai. Oi, Aline, beijo. Tem que mandar de novo, que a gente não tá achando. Ou tá não pra baixo? Achei, vamos ver. Atribuir o fracasso à vitória é sensacional. Com certeza. Total. Gente, esse é o ponto, assim. O foco no erro, assim, quando eu digo foco no erro aconteceu o erro, próximo erro. Quando eu digo próximo erro aprende e sabe, vai vir um próximo erro. Não, o Jordan falou, mano, no final, na última, sim, ele falou que ele errou 120 lances de final de decisão de jogo. 26. Se ele acertasse, eles ganhavam. Ele errou 126. 26. Só 26? Uhum. Foi bastante. Mas imagina, 26 jogos que estavam na mão dele. Sim. E ele disse assim que ele pararia de jogar se ele entendesse que ele não tinha mais nada pra crescer. Pá! Aquilo ali, aí tu fala, aí sim. É uma fase atrás da outra. Quando a gente tá na vida e a gente sente que não tem mais nada pra aprender, como assim? Aí realmente não tem como ter motivação. Você tá no lugar, aí você começa a ficar no lugar errado, né? Quando há um talento na equipe e ele demonstra humildade em sua excelência, as pessoas começam a ter admiração pelo talento. E eu sinto que não é o desejo de ser melhor do que ninguém que carrega um talento como o do Jordan. É o desejo de ele ser além daquilo que ele mesmo conhece. Eu nunca acreditei em disputas entre pessoas. Nunca. Sempre em inspiração, sabe? Essa coisa de um ser pro outro, no homem a homem, ver como é que a gente se desenvolve, assim. É muito legal. Deixa o nome do livro. Qual livro? Bea, 11 Anéis? Deve ser do Phil Jackson. 11 Anéis. Anéis. Procura. É bem legal. Assim, eu não comprei ainda. O irmão do Ricardo tá lendo. Viciado em basquete. Viciado em basquete e tal. Aí eles estão trocando figurinhas. O erro nos empurra pra frente, pra tentar de novo. Legal. É isso aí. Então, hoje era pra gente tentar, assim, essa reflexão sobre a gana da excelência, né? E de atribuir às nossas escolhas esse pré-requisito essencial, de ter ao nosso lado pessoas profissionais no trabalho,
que gostam de trabalhar, que gostam de entregar, né? Que querem crescer, evoluir, aprender. Sim, sem pressa, mas que gostam do treino. Eu lembro que eu trabalhava no Dale Carnegie e eu fiz o Dale Carnegie 11 vezes. E eu era assistente graduada, depois, e não recebia, né, no começo, pra nada, assim, eu ia lá com paixão pelo que eu estava vendo, aprendendo, apaixonada. E muitas das vezes há estágios que vão levar a gente para conviver com grandes feras, com grandes ideias. Não estou dizendo que é pra gente se desvalorizar, são duas coisas diferentes que eu tô falando agora, né? Mas o foco na construção do conhecimento, né? Na apropriação do desejo de crescer o tempo todo. E de somar, de dar ideias, de levar um tipo de arremesso diferente para o time, né? Não só fazer aquilo que está sempre sendo feito. Acho que a coisa mais apaixonante é ter por perto quem ajuda, quem questiona, quem traz ideia, quem avança, quem quer crescer também. Então, para mim, a nossa construção cultural aqui, a partir inclusive dessa segunda década da empresa, é o foco na excelência e sempre foi. Mas no próximo erro, sabe? Próximo erro e aprender com ele. Sempre, sempre, sempre. Muito bem, people. Vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Então, assim, fica com uma... Eu gostaria que, se alguém assistir o arremesso final, compartilha com a gente os insights, a visão. É um documentário, né? Mas eu gostei, não achei difícil de assistir. Não mesmo, né? É que legal que cada capítulo conta a história de um jogador. Então você se identifica com a história dele ou não, vale a pena. Não, e é muito legal. Uma coisa que eu recomendo é que a gente tente se identificar com um personagem. Um jogador, um dos jogadores. Ou um jogador, ou o treinador, ou o manager, ou o dono do Chicago Bulls. Porque são personalidades bem diferentes que trabalham juntas. Esse que é o mais impressionante. Não, você se identificou com o Michael Jordan? Não. Tu se identificou? Mais com o Phil. Mais com o Phil Jackson. E é muito interessante, assim, porque eu falei, meu Deus, é o Michael Jordan inteiro em várias coisas, né? E eu tava com muita saudade desse traço que ele tem, assim, de... Eu lembro que eu entrava em jogo, gente, de educação física para ganhar. E aí a professora falava, Vanessa, é só educação física. Mas não é só educação física. Não é só Cada treino, segundo é a nossa vida. Não. E existe um tempo marcado pra gente ter intensidade. E na hora em que tu dá tudo o que tu tem, mesmo em educação física, tu tá vivendo a tua vida integralmente. Com certeza. Em cada espaço, eu tô vivendo aqui a minha educação física, tem que ser o máximo. Porque na educação física tem que pegar leve e diferente do que eu vou pegar no campo. Né? Eu sei que não é simples. Mas era assim que eu gostava de jogar. Era assim que, né? Que era... O meu sangue corria, assim. Eu queria a todo tempo o máximo. E aí, realmente, eu fui criticando esse traço em mim. Eu fui achando que eu tinha que ser menos exigente, que tinha que pegar mais leve porque nem todo mundo era assim. E aí, em fazendo isso, a gente abre mão da gente. Esse é o ponto, né? E aí, quando veio o arremesso final, eu falei, nossa, agora vai ser o primeiro arremesso, né? Então eu tô fazendo a semana inteira referência ao Michael Jordan. Eu tô essa semana insuportável nesse assunto, né? Não, e muito legal prestar atenção na série quanto a família influenciou na vida do Jordan. Nossa. Os pais, os irmãos, os amigos, os seguranças, que ele tinha uns 5, 6 seguranças sempre. E ele tratava... E é engraçado, assim, uma coisa que o Jordan fez, que acho que todos os seguranças que apareceram ali eram de idades bem maiores que a dele. Então era tudo aposentado, policial aposentado, alguma coisa do gênero, porque ele queria ouvir a opinião deles também. Eles não são jogadores de basquete, mas eles tinham sabedoria para dividir com o Jordan. Isso eu achei muito legal, que às vezes fala, segurança tem que ser um cara grande. Não, ele queria gente que tinha sabedoria. Porque não adianta só saber jogar em quadra. Mas uma personalidadezinha que eu não imaginava, cara. É impressionante. Eu não imaginava. Eu imaginava, oi Ali, eu imaginava que o Michael Jordan, do que eu via, porque eu nunca tinha estudado ele, eu tinha visto um livro muito fininho dele e tal, mas não tinha me causado impacto. Tinha visto o vídeo da Nike. Errei mais de 3 mil arremessos na minha vida. Em 26 momentos me deram a bola principal para virar o jogo e eu errei. E é por isso que eu tenho sucesso. Ele fala então do fracasso e tal. É uma personalidade rara, assim. É uma pessoa que eu achava que ele era aquele cara mais carismático, de gente boa. Não. Sabe? Então, ele era o tipo que falava palavrão. Treino inteiro pegando o pé de todo mundo. Quer dizer assim, os modelos, eles na verdade são humanos, têm seus traços de identidade muito peculiares, né? Então,
Então tem tipo de coisa, eu sinto que depois que a gente assiste um modelo, ele fala, isso é bem coisa dessa pessoa, né? Isso é bem Jordan, isso é bem Jennifer, isso é bem Hebe Camargo. A Hebe é uma que eu cito muito, que eu gosto muito do que a Hebe Camargo representava em termos de otimismo. Impressionante. Então, assim, cada modelo traz uma referência justamente por aquilo que faz caricato, por aquilo que faz diferente. E a caricatura do Michael Jordan, pra mim, foi surpreendente. Eu não imaginava que ele era um tipo que falava palavrão. Eu imaginava que ele era aquele tipo mais polido, sabe? Um cara que era admirado. Mais politicamente correto. Mais presidente da república. Gente, o Obama aparece. Aparece o Bill Clinton no documentário. A hora que apareceu o Obama, então, aí eu fui à loucura. Eu falei, nossa, e algumas vezes ainda ele aparece. Bem legal, bem legal. Então tá, people. Quero desejar pra gente um bom final de semana. Agradecer Nos conselhos dizemos, isso é bem coisa da Vanessa Tobias. Já virou frase, né? Massa, massa. E agora, sabe, Felipe, que eu sinto que a gente precisa fazer um grande mergulho nessa gana de viver. Pra mim, ainda tá sendo... Ontem eu escrevi a matéria sobre isso, Michael Jordan e eu. E aí o Ricardo falou, tu vai escrever sobre isso, né? Eu falei, vou. Mas eu sinto que eu ainda preciso escrever mais. Eu ainda preciso absorver o impacto de ter defendido essa grande raiva, essa grande agressividade bem direcionada. Eu sempre tive essa coisa bem forte, assim, de emoção, de transbordar, de agressividade mesmo. Mas eu sempre conduzi e direcionei isso para produção de trabalho na vida adulta e para esporte. Era total. Então, quando eu pegava a bola e eu queria arremessar em handebol mesmo, era o meu espaço de canalizar aquela energia, né? E eu sinto que cada um tem um motor, e aquele motor ele tem que processar para coisa boa e levar, lógico, as coisas que são mais sombrias para espaços terapêuticos e tudo mais. Mas eu tô tão sensibilizada pela oportunidade de ver a minha raiva de novo em mim, um desejo tão grande, assim, de vencer as minhas limitações, a gente está aqui terminando o livro, né? A gente tem que mandar para produção segunda-feira, então a gente está nas revisões finais no livro do Lifelong Learning. E vai precisar de muita raiva para fazer. Quando eu digo muita raiva, muita energia, muito foco, muito vambora, tem que fazer isso aqui, tem que escrever, tem que revisar para dar tempo de fazer, porque a coisa era para ser de um jeito e virou primeiro anel da NBA, sabe? E se a gente olhar isso e falar, poxa, se eu fizer tudo com excelência, com gana, com desejo, com vontade, quem fica, quem sai, quem quer o mesmo tipo de treino, quem não quer, né? Para a gente poder conseguir o máximo da vida, a gente também tem que ter do lado quem quer essa mesma coisa, né? A Daisy perguntou o nome do... É filme, é série, chama Arremesso Final. Arremesso Final, Daisy, tá? Vai estar gravado vai ficar no IGTV, vai pro YouTube, depois pro Spotify. Pode escolher onde quer assistir e ouvir, né? Exatamente. Gente, um beijo então, um bom final de semana. Obrigada por compartilharem, obrigada, gata. Não estava na programação aí. Hoje foi uma live que a gente está conversando até um pouco com muita energia, porque parece que tá tudo vindo. A gente acabou de assistir, né? Então tem muita coisa para absorver. Dá vontade de assistir de novo só para pegar mais alguns detalhes, né? Com certeza. Com certeza. Então quero agradecer porque a gente sempre compartilha tudo, tá? Valeu mesmo por participarem de todos os momentos. Valeu, Ricardo. Brigadão, tá? Um beijo, Mi. Beijo, tchau, turma. Gente, beijo, Andréia. Até a próxima. Até a próxima. Um bom fim de... Ana, beijo. Cheio de saudade também. Rainha do seu mundo, a Simone. Adorei. Tu que é demais, nega. Beijo, Fê. Aliás, beijo às turmas do 27 dias. Beijo à super turma do Lifelong Learning. Domingo às 10h27 temos o nosso hangout. Tua mãe. O Lifelong Learning, turma, tá com as inscrições sempre abertas. E o Life, a inscrição deve estar aberta daqui uns 10 dias mais ou menos para a turma de julho. Tá bom? Um beijo. A gratidão é sempre nossa. Tchau, gente. Abraço. Tchau, beijo.